O Luffy finalmente nos mostra mais dos seus poderes no Gear 5 e acaba entrando na sua forma Gigantoman. O Luffy realmente tem Toon Force? O que aconteceu no final desse capítulo? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1045 de One Piece, onde o Oda nos mostrou mais poderes do Gear 5 do Luffy e sua forma Gigantoman, que eu já teorizei e acabei acertando nesse capítulo aqui. Nós vamos comentar sobre isso. Mas antes eu queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal, que é falando sobre a possível nova recompensa do Luffy pós-Wano. Se você ainda não tiver assistido, eu recomendo assistir esse vídeo aqui até o final e lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com Kaido se questionando sobre os poderes do Luffy. Ele tem poderes ou um despertar que mais parece o despertar de uma paramécia, mas ao mesmo tempo tem uma transformação que mais parece o despertar de uma Zoan. E o Kaido parece não entender esses poderes do Luffy. E isso me faz pensar que, será que o Kaido ainda não despertou? Porque sendo uma Zoan mítica e se ele tivesse desperto, ele muito provavelmente também teria poderes além do que só uma transformação. Coisa que o Luffy está mostrando aqui para ele. Um detalhe aqui para o ambiente transformado em borracha e o Luffyzão só lá de boas, lá saltitante, só pulando ali na sua cama elástica particular. Então o despertar do Luffy realmente, ou uma parte dele, é realmente como a gente imaginava. O Luffy transformar o ambiente e utilizar isso para saltar, para se impulsionar. E isso não afeta só o ambiente, mas as pessoas também. Bom, é aqui que começa toda a loucura do Toon Force do Luffy. Será que realmente já foi confirmado nesse capítulo que o Luffy tem? O que eu posso dizer é que eu ainda não estou convencido. Todas as coisas que o Oda mostrou, ou que o Luffy nos mostrou, segundo o Oda desenhando, são só extrapolações de coisas que o Luffy já fez durante toda a obra. Aí eu posso contar aqui diversos momentos em que o Luffy utilizou essa possível Toon Force, mas que eu acredito que não seja. Primeiro, ele entra dentro do corpo do Kaido e sai batendo ali em diversos pontos. Isso aí pra mim não significa algo muito além que pode me dizer que é o Toon Force. O Luffy só entrou, foi comido pelo Kaido e tá atacando ele de dentro pra fora. Depois disso ele usa o Fusen e acaba se expandindo de dentro do Kaido. E aí a gente pode meio que pensar que é Toon Force pelo fato de que se o Luffy se expande sem ter essa força, ele não conseguiria aumentar ali o tamanho do Kaido também. É como se ele tivesse passado o seu poder de borracha para o Kaido naquela área e por isso o Kaido pôde se expandir também. Isso aí a gente poderia dar os créditos para o Toon Force, mas eu acredito que não seja. Até porque em todos os momentos em que no momento na verdade em que o Luffy se expande e o momento em que ele cresce ainda mais, até o Kaido ser levado como um balão lá pra cima, em todos esses momentos parece que o Kaido tá agonizando, ele tá sentindo dor. Então se o Luffy tivesse utilizado uma Toon Force, ou se ele tivesse utilizado o seu despertar, que ele passa o seu poder para uma pessoa, o Kaido deveria se esticar ou ter propriedades elásticas assim como o Luffy e não sentiria dor. Mas em todo esse processo, o Luffy fez o Kaido sentir dor ou pelo menos agonia de ter alguém dentro do seu corpo se expandindo. O próprio Kaido fala que o seu corpo não é de borracha, e o Luffy não tá prestando atenção em nada disso. Ele vê os olhos do Kaido de dentro dele e acaba achando uma forma de sair de dentro do Kaido também. Só que ele extrapola algo que ele já usou ou que o Oda já usou no Luffy na obra de One Piece. Lá em Skypiea, ele é engolido pela cobra Nola. E procurando uma forma de sair, ele acaba entrando dentro do olho dela, só que ele não atravessa, ele não faz o que ele fez aqui com o Kaido. E isso é o que eu acho que o Oda fez aqui, ele extrapolou algo que ele já tinha apresentado na obra. O Luffy joga suas mãos e atravessam os olhos do Kaido até chegar no seu nariz e se impulsiona para fora. Isso aí é o extrapolar de algo que o Oda já utilizou dentro da obra, mas pode ser considerado Toon Force, ou pelo menos um indício de Toon Force, onde o Luffy está utilizando esse poder de uma maneira não convencional, e de uma maneira que também não cegou o Kaido.
Então é como se o Luffy estivesse moldando a realidade para acontecer coisas que não deveriam acontecer. Então pode ser um indício de Toon Force, mas eu ainda não acredito. Após isso, o Luffy sai de dentro do Kaido no seu Fusen, e detalhe, ele consegue controlar o vento ou a direção em que ele solta o vento para ele ir para qualquer lugar. Se você reparar antes, quando o Luffy utilizava o Fusen ou o Gear Force, quando ele secava, ele não conseguia controlar esse ar que ele expelia. E aí ele saía rodando como se fosse um balão que perdeu o ar e saiu girando aleatoriamente para qualquer lugar. Agora o Luffy diz, quer ir para cima, o que ele faz? Ele assopra aquele ar que está dentro dele, mas que não está dando uma pressão para que ele tenha que soltar, e se direciona para os céus, direciona para as nuvens. E aí, meus amigos, aí a gente tem uma transformação que já foi teorizada aqui no canal. Eu já fiz um vídeo há 3 meses atrás falando que o Luffy poderia entrar nessa forma do Giant Man. E nesse vídeo, um dos meus argumentos é que o Luffy utilizaria todos os Gears ao mesmo tempo para atingir essa transformação. E que o principal motivo do governo mundial querer a Akuma no Mi do Luffy seria para replicá-la e fazer um exército particular de gigantes, ou um exército particular de pessoas com capacidade de se tornarem gigantes. E foi exatamente o que aconteceu nesse capítulo ou com o Gear 5 do Luffy. No Gear 5, o Luffy pode utilizar todos os seus outros Gears de maneira natural e sem nenhum demérito para o seu corpo, e aí foi o que ele acabou fazendo nesse capítulo. Ele sobe lá em cima e quando volta já está no Gigantoman. Então, mesmo que não seja uma coisa tão absurda do mundo de One Piece, essa aí foi uma primeira teoria que o canal acertou. Então a gente tem várias outras que podem acontecer no mundo de One Piece também. Eu só fiquei chateado que o Luffy não utilizou essa transformação de maneira efetiva. Até porque quando ele cai, o Kaido não dá tempo e já dá uma mordida nele. Eu só senti falta aqui do Luffy dar uma mordida no próprio Kaido pra revidar. Eu acho que em algum outro momento, que eu não tô me recordando agora, alguém mordeu o Luffy lá foi e mordeu essa pessoa pra descontar. Então tem um quadrinho ali que mostra isso e seria maravilhoso se o Luffy dá uma dentada no Kaido também. Mostrando que mesmo com suas escamas, agora no Gear 5 ele tem força o suficiente para dar dano no Kaido mesmo que de fora. O Luffy não perde tempo e já pega aqui na cabeça do Kaido, no rabo do Kaido e começa a pular corda. Meu Deus, essa transformação ou esse Gear do Luffy é absurdo. E por mais que muita gente esteja achando tosco, é um tosco, eu também tô achando tosco, mas é um tosco que eu não consigo achar ruim. Eu não consigo odiar, porque quando eu vejo o Oda fazendo isso aqui com o Luffy, ou brincando com o Luffy de todas as formas, eu vejo que o Oda tá se divertindo. Eu vejo a diversão do Oda em cada quadro ou careta que o Luffy faz, em cada brincadeira, o movimento que o Luffy tem. Eu consigo ver uma alegria, ou isso me passa uma alegria que eu acredito que o Oda tá sentindo ao desenhar essas páginas. Ele sempre quis fazer esse arco de Wano. Então aqui é o momento em que ele está libertando a sua criatividade para criar as coisas mais toscas possíveis. E isso não significa que é ruim. Então todas as coisas que o Luffy mostrou nesse capítulo, ou ainda vai mostrar, porque a gente não terminou o review, são coisas toscas, mas que são muita cara de One Piece. O Luffy já fez inúmeras dessas coisas, e por isso que eu ainda não acho que é Toon Force, e o Oda só está exacerbando isso, está elevando isso ao máximo. E aí a gente está achando tosco, mas ao mesmo tempo eu estou achando maravilhoso e muito engraçado. O Kaido já não perde tempo e já manda um Borobref de cheio ou em cheio no Luffy, e ele acaba recebendo todo aquele ataque. Mas por mais que o Oda nos mostre o Luffy ali todo queimado ou um churrasquinho, ele não tomou um dano absurdo. E foi quase nesse momento que o Luffy nos mostra a sua transformação mais absurda, que é o Luffy Black Power. Vocês viram essa imagem e se lembraram do Luffy Black Power? Se o Luffy tem essa transformação nessa luta aqui contra o Kaido, era GG, era só um soco e o Kaido já iria cair. Então o Luffy começou a se transformar no Luffy Black Power, só que pensou, o Kaido não vai aguentar aqui 2 socos, então eu não vou continuar com essa transformação. E aí ele já voltou para o seu estado normal, começou a sair louco que nem um carrinho, que nem um papa-léguas, e saiu ligeiro até chegar ou até voltar a Onigashima. Aqui, mais uma vez, muita gente pode confundir com Toon Force,
Mas eu ainda assim aperto na tecla de que eu ainda não acredito que seja Toon Force. Vamos pensar, o Luffy já utilizou um golpe lá em Punk Hazard, onde ele gira em torno das suas pernas e aquilo ali nunca foi explicado. Eu acredito que ele consegue até voar, ele consegue ir lá de baixo para uma escada lá em cima, voando e atacando seus inimigos ao mesmo tempo. A gente pode considerar que isso aqui que o Oda fez é como se fosse aquilo, só que mais exacerbado, ou que mais exagerado. A gente pode levar também em conta o Luffy no seu Baldman. O Luffy no Baldman, ele chuta o ar e sai voando. Pode ser uma forma mais exagerada daquilo ali, agora com o Luffy. E pra mim aquele fogo, aquele rastro de fogo que ele deixou, é só um Toon, é só o Toon, é só o Cartoon. É como se o Luffy como se representasse que o Luffy foi do ponto A ao ponto B de uma maneira bem rápida ou bem absurda. Mas não significa que o Luffy realmente criou o fogo, não em uma primeira análise. Mas segundo algumas pessoas que eu estava conversando, essas pessoas acreditam que isso aí também é indício de Toon Force, só que eu ainda não acredito. Nesse capítulo a gente também percebe que o Luffy não transforma um ambiente em borracha só tocando. Primeiro ele tem que querer, porque quando ele volta para Onigashima, o Kaido dá um porradão nele que ele quebra o chão e faz uma careta lá embaixo que espanta todo mundo. Essa careta é maravilhosa. Só que um pouco mais pra frente, o Luffy é atingido pelo Kaido da mesma forma, e aí ele quer que o ambiente se transforme ou tenha propriedades elásticas, e ele acaba descendo como se fosse uma cama elástica e pega impulso para subir e sair de perto do Kaido. Então o despertar do Luffy pro lado da paramécia tá no ele querer. Não é só tocar no chão, toquei no chão, transformei, não. Eu tenho que tocar e tenho que querer que o ambiente tenha propriedades elásticas. E só assim que vai funcionar. Outro motivo para eu não acreditar que o Luffy realmente tenha Toon Force é que de todos os ataques ou todas as brincadeiras que ele fez com o Kaido desde o capítulo passado até esse, em nenhum desses momentos o Kaido nos mostra que tá ferido, que toma um dano absurdo ou que agora ele tá mais fraco. A única coisa que acontece depois que o Luffy se cansa, porque o Luffy cansa primeiro que o Kaido e sai da sua transformação, se transformando ali no seu modo ameixa seca, é que o Kaido tem um leve cansaço e ele cai de joelho. Eu poderia dizer até que ele colocou a clava para não cair mais. Mas isso é resultado de toda a batalha desde o começo no topo de Onigashima com inúmeros inimigos, carregar Onigashima até a capital das flores e lutar com o Luffy no Gear 5. O Kaido tá tancando tudo isso e só agora ele tá nos mostrando os primeiros indícios de cansaço. Claro que em capítulos anteriores, a Yamato já tinha notado que várias partes de Onigashima estavam caindo porque as nuvens do Kaido estavam mais fracas. Mas o Kaido em específico, o corpo dele não tinha mostrado nenhum sinal de cansaço. E nesse capítulo aqui ele mostrou. O que significa que o Luffy, entre aspas, Toon Force, não tá sendo tão absurdo a ponto de solar o Kaido facilmente. Não é assim que tá acontecendo. A gente tá vendo um Kaido apanhar, mas tancar tudo aquilo e continuar de pé. Em um momento onde os dois demonstram cansaço, nós temos que o Luffy se destransformou, mas ao mesmo tempo ele já tinha força o suficiente para se transformar mais uma vez. Eu poderia dizer que o Luffy tá meio que conseguindo controlar a velocidade ou a frequência das batidas do seu coração. E tá fazendo seu coração bater numa frequência que é a do Joy Boy, que é a dos batuques da libertação. E só assim ele pode adentrar o seu estado desperto. O Momonosuke diz, a voz do Luffy tá desaparecendo. O Kaido diz, você tá morrendo. Pode ser que para despertar, o Luffy tenha que chegar a um estado ali, entre a vida e a morte, para que ele possa adentrar no Gear 5. E ele só faz isso ao controlar a frequência dos batimentos do seu coração. E aí ele entra na sua forma Gear 5 mais uma vez. E aí, meu amigo, daqui para frente é só tosquice. O Kaido dá uma clavada no Luffy com o Haki do Rei, só que não dá dano. O Luffy se molda na clava do Kaido e sai correndo boladão. O que será que aconteceu aqui? Primeiramente, muita gente pode dizer, foi Toon Force, tem indícios de que tenha sido, mas eu consigo imaginar um cenário diferente, eu não quero explicar tudo com Toon Force,
eu quero explicar com coisas que acontecem no mundo de One Piece. O que eu imagino é que, antes do golpe ser lançado, o Luffy tá prestando atenção. Ele tá vendo que o ataque vem. E ele sabe que o ataque do Kaido tá imbuído com o Haki do Rei avançado. Então o que eu acho que aconteceu foi, o Luffy se protegeu com a sua barreira de Haki do Rei avançado, e eu imagino que o Haki do Luffy está ali se equiparando ao do Kaido, e ele conseguiu meio que tancar o golpe de Haki do Rei, ou conseguiu diminuir ao ponto dele receber um dano mínimo. E aí o que atingiu o Luffy foi só a clava do Kaido com um pouco de Haki do Rei, ou com um pouco de força do Haki do Rei. Por isso que o Luffy se molda na clava do Kaido e sai correndo dizendo que dou. Mas a gente sabe que ele não tomou tanto dano ali, ele saiu correndo zoando. E aí vem mais uma pergunta: por que o Luffy se moldou na clava do Kaido, sendo que a gente sabe que ataques perfurantes ou cortantes atingem o Luffy? E mesmo que ele tivesse se protegido com um Haki para anular o do Kaido, ainda assim ele seria atingido pelas pontas da clava do Kaido. E aí a gente entra num ponto a se discutir, porque agora no seu despertar, eu acho que o Luffy se tornou uma borracha em essência, no significado de que agora ele pode moldar o seu corpo da forma como ele quiser, assim como o Katakuri fazia lá em Holy Cake. Só que o que ele não vai poder fazer é criar mais borracha, além do que já existe no seu corpo. O que eu acho que ele pode fazer é moldar o seu corpo da forma como ele quiser com a borracha que ele já tem. Ele transformou todo o seu corpo em essência de borracha, e agora ele pode moldar e controlar isso da forma como ele quiser. E aí quando o Kaido bate nele com a clava, ele se molda a clava do Kaido e sai correndo. A gente vê isso um pouco mais pra frente quando o Kaido acerta ele mais uma vez e ele encolhe, ele se transforma ali num Luffy formato de sapo, porque ele fica bem pequenininho e aí sai rodando mais uma vez. O Luffy pega a distância e conta 3, 2, 1, 0, e aí eu imagino que ele só pegou o impulso do seu corpo voltar ao seu estado normal para ir até o Kaido. Mas quando eu vi o quadro que o Luffy faz isso, deu muita impressão de que ele soltou ali um peido e saiu voando até o Kaido. Com esse impulso, ele gira suas mãos a uma velocidade absurda. O Kaido se questiona o que realmente está acontecendo ali, porque o Luffy está utilizando o Haki do Rei avançado com o Haki do armamento, ao mesmo tempo que ele tem a liberdade para lutar e afetar os seus inimigos. E aí quando o Kaido dá a clavada, o Luffy vai com um soco e acaba atravessando a cabeça do Kaido. O que aconteceu aqui, rapaziada? E o capítulo se encerra com o Kaido caindo, mas não tem um ocão na sua cabeça. O que aconteceu nesse momento? Foi Toon Force? Aqui eu acredito que aqui tem um grande indício de que realmente tenha sido Toon Force. O Luffy pode ter utilizado Toon Force nesse momento, ou aqui é o maior indício, e aí comprova que em todos os outros ele também utilizou. Mas será que tem alguma viagem que a gente pode dar ou fazer, ou alguma coisa que a gente pode imaginar dentro do mundo de One Piece que possa explicar o que aconteceu aqui? É isso que eu vou tentar fazer, porque mesmo assim eu ainda acho que não é Toon Force. O Oda tá nos fazendo correr ou pensar em uma direção quando ele tá seguindo outra, e lá na frente a gente vai ver que não era Toon Force. Era só o Oda se baseando em Cartoon, sendo que ele tá criando uma coisa totalmente nova. Mas eu vou tentar explicar o que eu imaginei nessa cena aqui. Primeiramente, pode ser Toon Force. Como eu falei, tem uma grande chance, esse aqui é o maior indício de que seja. Mas, como eu falei, o despertar do Luffy pode ter dado para ele também a capacidade de moldar o seu corpo da maneira como ele quiser. Se ele pode fazer isso com seu corpo e pode dar propriedades elásticas ao ambiente e a outras pessoas, ou pode afetar outras pessoas, eu consigo imaginar que o Luffy também pode moldar o corpo dessas outras pessoas, que ele pode moldar o ambiente. Não que ele vá controlar como o Katakuri do Flamengo fazia, mas ele pode meio que moldar pontualmente, assim como o Katakuri fazia para desviar de golpes de Haki, por exemplo. Ele abria ali um buraco, um rombo no peito para o golpe passar. E eu acho que o Luffy está fazendo exatamente isso, ou pode fazer. Só que no Kaido foi exatamente isso. Ele atacou com seu golpe com o Haki do Rei imbuído, moldou o corpo do Kaido aonde ele tocou,
e fez o golpe passar. Mas qual a vantagem dele moldar a cabeça do Kaido e fazer o golpe passar, já que isso não daria dano? Eu imagino, ou eu consigo imaginar alguma coisa relacionada aos poderes do Law. O Law, com seu despertar, ele consegue atingir seus inimigos de dentro para fora. Então, será que o Luffy não poderia ter moldado o corpo do Kaido para abrir uma brecha, para que seu golpe pudesse passar, mas ao mesmo tempo ele feriu o Kaido na parte central, ou na parte interna, na verdade? O golpe passou, mas o Haki do Rei avançado tá aqui. E aí ele pode ter atingido a parte interna da cabeça do Kaido. Isso se ele puder moldar o corpo das pessoas também, só que pontualmente. Não é algo tão absurdo. Ou ele não vai poder fazer tudo que o Katakuri fazia, mas algo mais voltado para o Luffy, algo mais normal, eu poderia dizer. Porque o Luffy já pode ser considerado com 2 despertares. Se ele puder fazer tudo que o Katakuri faz, aí seria uma apelação absurda. Então eu consigo passar um pano e dizer que não foi Toon Force, e foi exatamente isso que eu acabei de explicar. Só que é algo meio complexo, eu não sei se o Oda colocaria na obra. O capítulo se encerra com o Luffy dizendo: "Que divertido, Kaido." E aí eu imagino que ele tá pensando: "E aí, tá curtindo agora? Tá sentindo a pressão do meu Gear 5? É exatamente isso que eu consigo imaginar ali na cabeça do Luffy. Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo, esse foi o meu review, minhas considerações. Eu quero saber o que vocês acham, vocês concordam, discordam? Foi Toon Force? Nós acertamos a teoria do Luffy gigante, será que podemos acertar outras teorias? Eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Se comentar hashtag OnePiece1045, eu dou um likezinho pra vocês também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!